Eu vou ver aqui, não tenho pressa. Entrando? Estou atualizando. Nada aqui. Tá entrando? Não aqui. Não está entrando. Agora sim. Aparece e desaparece? Não estou entendendo. Aqui está. Aham. Tem que renovar? No ar? Minha gente, a ideia é comentar essa famosa PEC 241, que agora no Senado leva o número de PEC 55. É uma proposta de paralisação da economia do Brasil e fica muito claro que para tudo, para os programas sociais, para os programas de investimento público, mas esta economia toda é dirigida para o pagamento de juros da dívida pública. Esses juros da dívida pública seguem a evolução da taxa referencial, fixada pelo Copom, a taxa Selic, que é fixada sobre a administração da banca, banca que controla inclusive o Banco Central. E esses juros são os mais altos do mundo. Hoje no Brasil são cerca de 14% ao ano, enquanto que 14% significa 6,8% de juro real, né? O resto é contabilização da inflação. E o segundo juro mais alto do mundo é o da Rússia, de 2,8%. Então, fixado pelos bancos, esse aperto todo é para favorecer os rentistas e os bancos brasileiros. Essa PEC 241, bolada pelo Meirelles e muito provavelmente por alguns assessores conhecidos do nosso Michel Temer, eu estou tentando fazer funcionar aqui no meu computador ao lado para ler os comentários, mas não está dando muito certo. Vamos ver. Bom, os assessores, a meu ver, o Temer está sendo influenciado pelo Denis Rosenfield e pelo Marcos Lisboa, que tem uma visão liberal da economia. É a revogação das ideias do New Deal, por exemplo. O New Deal foi o novo pacto, foi uma reação contra o liberalismo econômico que tinha quebrado o mundo, comandado pelo Roosevelt. Então, a PEC 241 quer revogar as ideias do Roosevelt, do Ford, do Taylor, do próprio Getúlio Vargas e do alemão Horace Greeley e Armin Schacht, que foi quem recuperou a economia da Alemanha depois do massacre do Tratado de Versalhes. Eu diria que o massacre que o Brasil sofre hoje pela pressão dos rentistas que comandam os juros é semelhante, guardadas as devidas proporções, ao desastre da Alemanha com o Tratado de Versalhes, que simplesmente a impediu de se desenvolver, de gerar emprego e tudo mais. O Roosevelt, quando montou o New Deal, montou em cima dessas ideias. Ideias do Ford, por exemplo. O Ford, nos Estados Unidos, havia feito uma previsão de que a automação da economia ia aumentar tanto a produção que não teria consumo. E em cima disso, seguindo a sua orientação, as suas ideias, o Roosevelt criou o salário mínimo e diminuiu a carga horária. Não tendo quem compre, não adiantava produzir. E as ideias do Schacht também, que eram as ideias de estimular os grandes investimentos públicos. O Schacht criou uma moeda, não moeda, na Alemanha. Ele acabou com os juros
em cima do capital vadio, da rolagem da dívida, baixou brutalmente isso e criou o MOP, que era uma moeda não moeda. O MOP era uma taxa interna de retorno que garantia aos investidores em infraestrutura, através de grandes empresas alemãs, um retorno razoável dos seus investimentos. Sobrava dinheiro naquela época, como sobra no Brasil hoje. Mas todos os recursos são colocados na rolagem da dívida e na especulação financeira, porque ela rende muito mais que as atividades industriais. Então, o que nós estamos vendo é que essa política liberal é uma revivescência do liberalismo econômico que foi combatido pelo Roosevelt com o New Deal. É uma barbárie social. Cortam tudo, menos o pagamento de juros que são fixados pelos rentistas e pelos bancos através do domínio do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Minha gente, nós temos que sair disso. O Brasil inteiro está se levantando contra isso. Todos os economistas que têm sensibilidade social estão se pronunciando contra esta ideia. Eu li outro dia um artigo do meu amigo Carlos Lessa. O Lessa considera isso uma besteira monumental. O que é que o Lessa propõe? Ele propõe uma retomada da geração de emprego através da construção civil, da construção de casas. Porque, diz o Lessa, as casas trabalham com insumos brasileiros. É mão de obra brasileira, é tijolo, ferro, areia, telha e a propriedade territorial que é brasileira também. E ela tem uma velocidade muito grande na absorção de mão de obra e viabiliza um dos desejos básicos de qualquer família, que é a casa própria. Eu diria que a isso, como alternativa a essa besteira da paralisação do Brasil, que nos leva a uma situação quase que de guerra civil, porque é um massacre do trabalhador, um massacre do capital produtivo em favor do capital financeiro, seria também a agricultura. Eu lembro que o New Deal do Roosevelt tinha duas frases que eram os motores da proposta. O Roosevelt dizia o seguinte: se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. E por quê? Porque o Roosevelt sabia que, ao contrário de um projeto industrial, o desenvolvimento agrícola é rápido. Você joga uma semente na terra, a fotossíntese se estabelece, em 6 meses se está colhendo, industrializando e produzindo. E a segunda ideia, a força, era a seguinte: em cada panela uma galinha, em cada propriedade um poste de energia elétrica. Ele estava estimulando a pequena e média propriedade norte-americana. Ele estava estimulando a modernização da agricultura, a criação da pecuária de pequeno e médio porte e a eletrificação. A eletrificação que viabilizava um triturador de grãos para a produção, um triturador de forragem para a produção da ração dos animais, os animais que podiam viabilizar a proteína necessária para a população norte-americana, e o poste de energia elétrica era, então, a modernização. Ele contava com a velocidade da produção agrícola e a produção de alimentos e a rápida absorção de mão de obra. Ao lado dessa ideia do Lessa de estimular a construção de casas, a construção civil no Brasil pela rapidez, eu acrescentaria o estímulo à agricultura pela sua resposta extremamente rápida. Naquela crise provocada pelo liberalismo, os Estados Unidos transformou seus campos em milharais. E o milho foi, pela indústria química, pela inteligência norte-americana, transformado em 900 mil subprodutos, e até hoje a base da alimentação americana, os matinais, são a base de milho. Isto devolveu aos Estados Unidos a esperança. É bem verdade que foi depois a produção de guerra que viabilizou o crescimento definitivo da indústria norte-americana. Mas é a largada no curto prazo. Nós precisamos devolver a esperança e a expectativa. Porque o que estamos interessados com esta brincadeira do congelamento da PEC 241/55? Eles estão pensando que
que os capitais do mundo inteiro vêm para o Brasil, acabam com a ideia de Estado soberano e nós nos transformamos num país globalizado, dessa ideia, provavelmente, do governo global na mão da polícia do mundo, que é os Estados Unidos. É uma tolice isso. O mundo inteiro está em dificuldades. Vocês estão vendo que a globalização é um sonho. É o meu, é o sonho da paz total, é o meu, é o seu, mas não a globalização na mão de um país e na mão da prevalência absoluta do capital financeiro sobre o trabalho, o emprego e a felicidade das pessoas. Isso é uma bobagem. Então, o meu comentário hoje é nessa linha. A PEC 241, desculpa, meu telefone está batendo aqui, Antônio Richeta, eu vou desligar e conversar com ele depois. A PEC 241 está tendo uma reação brutal da sociedade brasileira. A CNBB lança um manifesto, um comunicado nessa linha. Ela mostra que a PEC corta tudo, mas privilegia o rentismo, o capital, os donos da dívida, que são um número pequeno de brasileiros e de bancos que detêm uma lucratividade espetacular. O Brasil, junto com a Estônia, são os países do mundo, e só os dois, que não tributam lucros de capital. Então nós estamos nos transformando num paraíso fiscal, num prostíbulo do mundo a serviço do capital financeiro. Minha gente, são essas considerações que eu queria fazer. Nós temos que nos unir contra essa ideia boba da PEC 241/55. 55 porque é o número que ela toma no Senado hoje. É uma proposta de Estado mínimo, de liberalismo econômico, de revogação das ideias do Roosevelt, do Ford, do Taylor, do Chastre e do Getúlio Vargas. Em 1936, o Roosevelt fez uma declaração impressionante. Ele disse: é preciso que lembrem-se todos que o New Deal, que é um novo pacto, é uma criação minha e do presidente brasileiro Getúlio Vargas. O Getúlio criou aqui as leis sociais, estabeleceu a CLT, o salário mínimo, e o Roosevelt, nos Estados Unidos, fez o controle de preços, estabeleceu a Seguridade Social, o seguro para pessoas de mais de 65 anos, diminuiu a carga horária, seguindo aquelas ideias desses economistas que eu citei. O Schacht, alemão, o Taylor, o Ford e uma equipe de economistas que trabalhou nessa reação pesada e forte às ideias do liberalismo econômico que tinha anarquizado a economia norte-americana e colocado o mundo em crise. Será que o Temer, nessa inocência econômica, sem informação maior, influenciado por uma assessoria de péssima categoria, em cima desse idealismo bobo do domínio do capital, se colocando de uma forma superior ao trabalho, aos direitos sociais, vai nos levar a uma guerra civil? Cabe a todos nós, daqui para frente, com muita energia e muita decisão, nos opormos a essa besteira, a esse monumental equívoco que pode nos levar a uma tragédia absoluta. Eram as considerações que eu faria nesta manhã para vocês aqui. E eu gostaria que vocês se expressassem por comentários. O FaceTime permite esse diálogo e eu me comprometo a responder posteriormente tudo que vocês tiverem levantado. Vamos levar esse diálogo para frente e que este diálogo se transforme numa corrente de resistência a esta bobagem que alguns nefelibatas irresponsáveis, interesseiros, insensíveis pretendem trazer ao nosso Brasil. Valeu, minha gente. Até uma outra oportunidade.